convidado de nossas histórias hoje é Diego Machado, da cervejaria Malvadeza. Ele é presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias. E, falando de cerveja, Porto Alegre é o maior centro de cerveja artesanais do Brasil e o Rio Grande do Sul é o primeiro em número de fábricas de cerveja. Diego, falar em cerveja no inverno não é um pouco fora do contexto? Não, bebe-se cerveja o ano todo, né? Talvez um pouco menos durante o inverno, né? Estima-se que entre 12% a 20% menos, conforme o rigor, né, do inverno. Mas há casos pontuais de ser algumas cervejarias que, ao invés de ter um decréscimo na produção e nas vendas, há um acréscimo, né? Aquelas cervejarias mais focadas em cervejas invernais, cervejas mais alcoólicas, mais densas, mais escuras, elas tendem a ter um acréscimo das vendas, né? Enquanto cervejas mais leves, Lager, Pilsen, Witbier e outros rótulos, outros estilos, a gente acaba tendo um decréscimo. Tem a ver com a cor também? Tem vários aspectos que dão ares característicos de cada estilo, de cada cerveja, né? Cor é um deles, né? Cor, aroma, sabor, amargor, teor alcoólico, né? Eu digo em termos de inverno, as cervejas mais escuras eu são para o acho que inverno. psicologicamente a cerveja escura acaba atraindo mais no frio, né? Acho que dá um ar mais forte para Mas você. a ênfase é no teor alcoólico, né? O teor alcoólico, as cervejas mais alcoólicas durante o inverno, elas tendem a ter um consumo maior. Até porque as pessoas elas procuram bebidas mais alcoólicas durante o inverno, né, digamos assim. Mas o que motivou a gente conversar sobre cerveja no inverno foi recentes decretos do governo federal alterando, ou, digamos assim, divulgando que vão acontecer alterações nos ingredientes da cerveja. Aliás, a regulamentação de cerveja é bem antiga, né? Eu tenho aqui uma referência à Lei da Pureza Alemã, que sempre, quando viajo à Alemanha, principalmente, se fala muito nisso, ou seja, uma lei que foi promulgada em 23 de abril de 1516 pelo Duque Wilhelm IV, da Baviera. Basicamente, regulamentava que a cerveja só poderia conter 3 ingredientes: malte, lúpulo e água. Só que agora, aqui no Brasil, se pretende permitir usar outros ingredientes. Na realidade, a lei de pureza alemã, ela tem seus prós e seus contras, né? Sim. Durante muito tempo ela foi importante para manter um padrão, né, do que se era consumido na Alemanha. Nessa época nem a Alemanha era, né? Predecessor à Alemanha em si. Mas ela foi importante naquele período do tempo para poder estipular o que era de fato cerveja, qual o padrão a ser utilizado, para que as pessoas pudessem consumir um produto mais padronizado possível. Uma espécie de defesa do consumidor também. Exatamente, né? Eu acredito que dessa maneira. Só que o tempo passa, as coisas evoluem, né? O processo de padronização do produto não necessariamente tem que vir do governo ou de alguma autoridade. Então, a gente teve uma evolução muito grande nesses últimos séculos, né? Em grande parte, a gente tem que dar o mérito para os belgas, né? Eles foram os precursores em inovações na área de cerveja. Muitos estilos foram desenvolvidos por eles. Eles foram um dos países, uma das nações que disse: por que cerveja tem que ser só água, malte e lúpulo, né? Então, diversos estilos surgiram na Bélgica. Mas também tem uma diferença entre cervejas artesanais, não sei como é que você chama as outras cervejas industriais ou comerciais. Quer dizer, a cerveja artesanal se permite um pouco mais de ter ingredientes mais variados ou não? Não necessariamente. Há uma confusão nesse aspecto, às vezes.
A gente tem hoje um movimento da cerveja artesanal, que é composto por microempreendedores que buscam fazer cervejas de estilos variados, focando na qualidade, na experiência do consumidor, né, no bem-estar do cliente, etc. Né? É bem contrário à visão de algumas multinacionais, que têm um foco maior no desempenho do produto, na viabilidade econômica, etc. Porém, esses estilos, né, estilos de cerveja, não necessariamente eles foram desenvolvidos e criados junto com a cerveja artesanal, né? Esses estilos eles vieram com o tempo, evoluindo, muitas vezes partindo de inovações em cervejarias antigas, né? Então, esses estilos eles estavam antes do movimento à disposição. Digamos que o movimento de cervejas artesanais / especiais, ele se apropriou desses estilos inovadores, né, e adaptou e tornou a cerveja melhor, digamos assim. É questão de processo ou também de ingrediente? Ou as duas coisas? Os dois. O processo, cada cervejaria tem o seu, né? O Mas é artesanal, ou seja, sim. escala menor, né? O artesanal, ele tem que dar o tom de ser produzido num volume menor, né? Esse que é o movimento, esse que é o gostoso do processo. Agora, o estilo, a forma como se faz, se realiza, os insumos utilizados para se realizar uma cerveja enquadrada num estilo X, Y, Z, aí de fato se segue uma regra, né? Muitas vezes uma regulamentação para poder adaptar aquela cerveja àquele estilo. Voltando ao começo da conversa, o que o governo pretende é abrir um pouco mais a questão dos ingredientes, ou seja, que se possa utilizar não apenas ingredientes vegetais, mas também animais, é isso, né? Pelo menos a notícia que saiu ainda não está em vigor porque não saíram as resoluções, né? Graças a Deus, esse decreto. Eu acho que esse decreto teve uma certa confusão inicialmente a respeito do decreto. Viram a coisa pela metade, né? Alguns, enfim, alguns jornais e televisões divulgaram de maneira errônea, dizendo que não existia mais a regulamentação do milho para o uso da cerveja, né? Só que esse decreto ele não está baseado nisso. A gente tem que ver o decreto como uma evolução do governo federal no intuito a permitir que o Ministério da Agricultura regulamente da melhor forma possível o segmento da cerveja no Brasil. Então, o governo federal, ao desburocratizar e desregulamentar certas coisas, ele possibilitou ao Ministério da Agricultura, ao MAPA, né, poder regulamentar de uma maneira mais adequada, né, coisa que, de certa forma, estava emperrada pelo fato de que o MAPA não tinha condições de levar adiante. Mas usando ingredientes animais, poderia continuar se usando, falando em cervejas? Digamos, como é que é a questão hoje, no mundo? Hoje, não, eu estou falando em outros países. No mundo, o uso de animais, de insumos, produtos animais, subprodutos animais em cerveja, existe, não é nenhuma novidade. No Brasil é proibido, né, você chamar cerveja uma bebida alcoólica que vai em insumos animais. Né? Insumo animal seria mel, leite, fungo, chocolate. Chocolate ao leite. Exatamente, chocolate ao leite. Se for só o nível do cacau, no caso não seria. Mas, tipo assim, no Brasil hoje não é permitido. Então, se eu fizer uma cerveja hoje com fungo chileno, né, que vem do reino animal, eu não poderia chamar de cerveja. Teria que ser chamada de bebida alcoólica mista. Né? Então, hoje a nossa luta é realizar o PIC, né, o Programa de Identificação de Qualidade da Cerveja, junto com o Ministério da Agricultura. Eles já estão bem avançados com relação a isso, que vai permitir certas flexibilizações do que é cerveja no Brasil. Né? Isso vai ser muito importante para a gente. Ainda em matéria de ingredientes, cervejas artesanais usando, digamos, outros ingredientes que não apenas os três, né, malte, lúpulo e água. Que tipo de ingredientes se encontra, é mais comum? Né? Olha, tem de tudo. Eu já vi de tudo. Né? Eu já vi cerveja com frutas, eu já vi cerveja com mel, eu já vi cerveja com fungo,
eu já vi cerveja com, nossa... Na tua cervejaria, Lá, a cerveja mais diferente que a gente faz é uma Witbier que vai abacaxi e coentro, né? Essa é uma das nossas cervejas mais diferentes, assim, nesse sentido, que menos se adequam à água, malte, lúpulo. Mas já vi cervejas que às vezes até extrapolam o bom senso, né? Do tipo assim, meu Deus, não precisa de tanta coisa. Né? Vamos tentar se ater um pouco à origem da coisa, que a cerveja não é um mix de frutas, digamos assim. É verdade. Ainda em termos de cerveja, uma coisa que me chama a atenção é quando se fala em cervejas comerciais, industriais, se fala, bom, vou tomar uma cerveja estupidamente gelada. Isso na cerveja artesanal não se diria, porque quando é muito gelado, você perde a noção do aroma, do sabor ou não? Exatamente. Eu não tenho mais o que dizer. É exatamente isso que você disse. Tantas cervejas inglesas se tomam quase quentes, né? A depender do estilo, você pode tomar ela um pouco mais gelada, um pouco mais quente, mas é um crime tomar uma cerveja boa estupidamente gelada, né? Toma-se estupidamente, eu brinco que toma-se cerveja estupidamente gelada, a cerveja que não presta, né? Que aí você tem que sentir menos o aroma, o sabor da cerveja, mas cervejas complexas, cervejas com qualidade de insumo, de fabricação, têm que ser tomadas acima de 0 graus, entre, sei lá, 2 a 6, 2 a 8 graus na sua grande maioria. Tem algumas cervejas que até se bebe um pouco mais quentes, mas são exceções. Mas cerveja a 0 grau, sub-zero, coisas do gênero, ao meu ver, né, não são adequados. Não um consumo adequado do produto. Você perde muito, né, do que o produto pode te proporcionar em matéria de aroma, de sabor. Né? Isso aí fica comprometido. Cerveja artesanal, obviamente, como é feita em pequena escala e também com um cuidado maior de qualidade, em geral é um pouco mais caro também que as outras cervejas. Muito mais comerciais, industriais. Né? Muito mais cara para fabricar, muito mais cara na ponta final para o consumidor, muito mais cara em todos os aspectos. Tem vários fatores que levam a isso. Né? Ela é mais cara pelo fato da escala ser menor, né? Então você já tem aí, você não tem um ganho de escala tão grande, então o seu custo de produto vendido é mais elevado. Temos também o fator da carga tributária, que é um fator que pesa de forma significativa, né, no preço final da cerveja ao consumidor. Mas a gente também tem os insumos utilizados, né, que na sua grande maioria são insumos de grande qualidade. Né? Diego, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta vamos conversar um pouco sobre o teu itinerário de vida. Imagino que tu não começasse a tua vida fazendo cerveja. Queria, né? Não foi Teria o caso. sido bom, né? Com certeza. Um intervalo e já voltamos a seguir. Nós estamos conversando com o Diego Machado. Ele é da cervejaria Malvadeza, presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias. Neste bloco, nós queremos conversar um pouco sobre a tua história, porque o programa, afinal de contas, tem esse título, Nossas Histórias. Tá certo. Mas primeiro vamos olhar umas fotografias. Vamos lá, então. Essa é uma fotografia interessante, faz parte do maquinário antigo de uma fábrica que nós visitamos na República Tcheca recentemente. O Consulado Geral da República Tcheca, essa também, é uma foto onde se faz fermentação aberta, né, numa fábrica da República Tcheca. Aliás, eles estão, assim, em matéria de tecnologia e de qualidade, muitos anos-luz à nossa frente, em matéria de equipamentos, enfim. Essa é uma fábrica, a Primator, se eu não me engano, onde eles fazem parte do processo de produção em tanques abertos, onde você tem ali a fermentação da cerveja de forma não controlada. Essa foto é muito interessante, se a gente puder segurar um pouquinho nessa foto, ela tem uma história legal, que essa foto ela foi tirada dentro do subsolo da Pilsner Urquell, é uma cervejaria muito famosa na República Tcheca, né? Fica na cidade de Pilsen, eu não sei se eu pronunciei adequadamente, mas é na cidade de Pilsen.
De onde surge a cerveja Pilsen, será? Na realidade, não é onde surgiu a cerveja. Aí foi feita a cerveja Pilsen. Sim. Aí é o começo de tudo, sim, tá? Sim. O subsolo é muito legal porque ele canalizava a água do rio, a fábrica canalizava a água do rio para poder resfriar as câmeras do subsolo, para poder fazer com que a temperatura chegasse a uma temperatura ideal para ativar o fermento da cerveja Pilsen, né, utilizado para a fabricação da cerveja Pilsen. Então, temperaturas menores são necessárias para poder fazer o processo de fermentação da cerveja Pilsen. E essa fábrica foi pioneira nesse sentido, né, uma das pioneiras nesse sentido, que surgiu tudo dessa região. E aí eles fazem esse processo artesanalmente em alguns, obviamente não é em toda a fábrica, mas em alguns pontos, para a gente poder ver como é que era feito. Então, tipo, ali tem uma cerveja fermentando com um barril aberto ali, tá vendo? E a cerveja é simplesmente fantástica. Essa é uma foto aérea da chegada em Praga. É um país maravilhoso. Se não conhece, quem não foi ainda tem que ir. A cidade de Praga em si é maravilhosa também, é extremamente arborizada, extremamente bonita. Essa é uma foto de uma das fábricas mais antigas da República Tcheca. Séculos de história praticamente. A gente fez uma visitação lá e aquele equipamento do início faz parte do equipamento de aquecimento da água, né? Essa é uma foto de um pub dentro do... Isso é muito interessante porque essa foto é uma foto tirada dentro de um spa da cerveja, tá? Lá então o que é? É um hotel onde você se hospeda, você tem um restaurante. Essa é uma foto já da minha fábrica, né? Essa foto é uma das coisas mais gostosas de se fazer na fábrica de cerveja, que é poder tomar cerveja do tanque. Aí você vai ali no cantinho, abre a torneirinha e toma cerveja do tanque. A cerveja para beber fresca. Ou para degustar dentro do processo de elaboração? Tecnicamente, né, se utiliza para poder acompanhar o processo, mas de vez em quando a gente vai ali... Um pouco mais adiante. A gente vai ali tomar uns golinhos a mais, né? No final do expediente. Aí é um dia de confraternização, para vocês verem que na fábrica de cerveja também se bebe cerveja, não só se faz, né? Aí era um dia que no final de semana que a gente fez um encontro entre amigos e trouxe umas pessoas para poder conhecerem a fábrica. Essa é a linha de envase da Pilsner Urquell. É para vocês terem dimensão da diferença que é uma cervejaria artesanal para uma cervejaria bem estabelecida. Isso é na República Tcheca, isso, né? Praga. Isso é na República Tcheca, isso é em Pilsen, tá? Essa é uma das linhas de envase da Pilsner Urquell. Iguais a essa aí, eu acho que eu vi umas 2 ou 3. É um negócio grotesco de grande. Fala só, tem República Tcheca, cerveja tcheca, uma das melhores do mundo, né? Na minha opinião, o Mauro, nosso mestre cervejeiro e chefe de cozinha, fazendo uns quitutes pra gente na fábrica aí. Isso agora aqui no Brasil, aqui, né? Essa lá na fábrica. Esse é falando em produtos, a gente desenvolvendo novos produtos, a gente no escritório sempre tenta buscar otimizar os nossos produtos. Então esse foi um produto que a gente fez para o final de ano, como presente de Natal, etc. Foi um sucesso de vendas, graças a Deus. Então eu trouxe a caráter de ilustração, como a gente também se preocupa muito com a embalagem, com o acabamento, não só com o insumo, no caso, né, a cerveja em si. Isso é uma foto também da República Tcheca, uma pena que a gente não está numa ordem cronológica, mas essa é uma igreja. Se eu não me engano, essa igreja ela está próxima à praça onde a gente tem aquele relógio com aquele diabinho que sai. Eu não esqueci o nome dessa praça, mas também não ia saber pronunciar. Sim. Que em tcheco fica tudo muito, muito complicado. Essa é uma foto de um equipamento atual na República Tcheca, tá? Se eu não me engano, é na fábrica da Primator. E essa panela aí, se eu não me engano, tem capacidade para 20 mil litros. Para você ter uma ideia, é 20 vezes o que eu faço na minha fábrica em uma batelada. E se eu não me engano, eles têm algo em torno de 6 a 7 panelas dessa dentro da fábrica. Então, é você entender a diferença de escala, né? Aí a gente volta, essa aí é uma foto da Pilsner Urquell, né? Das barricas onde está a fermentação. Né? É fantástico, porque a gente aqui se preocupa tanto com contaminação, lá a cerveja está lá aberta, está todo mundo passeando, falando no ambiente e não estraga.
fica boa. Então, é até algo gozado para a gente ver. E não tem nenhuma uma coisa para Não, cobrir? é que aquela parte ali é uma parte mais turística, né, digamos assim. Sim. Faz parte do roteiro turístico, tá né? certo. Não faz parte da linha, de fato, Sim. comercial da cervejaria. Aqui é um equipamento de resfriamento, né, que é utilizado por aquela fábrica, eu falei que é uma fábrica muito antiga, né, que a gente viu a foto da entrada. A cerveja saía e esse equipamento fazia parte do processo de resfriamento. Vocês foram em grupo lá fazer essa viagem? A gente foi numa missão do Consulado da República Tcheca, que levou a gente para conhecer... esse é o spa, ó, tá vendo? Essa é uma das faces do spa, da cerveja que se tem numa cidade próxima a Praga. Muito agradável, então tudo aí gira em torno da cerveja. Tem ali, você está vendo que é um bar, né? Esse bar foi desenhado por um arquiteto bem importante lá na República Tcheca. A comida é muito boa, a cerveja é ótima, né? É uma micro cervejaria também, eles fazem cerveja no spa. E além de fazer cerveja no spa, você pode tomar banho de cerveja, você come com uma culinária associada, atrelada à cerveja. Então, as atividades dentro desse spa são atreladas à temática da cerveja. Isso é muito legal. Essa foto é uma foto muito gozada, se a gente puder segurar um pouquinho nela. Essa foto é de um palácio que foi recuperado recentemente. A gente teve a oportunidade de conhecer um conde, que era o dono desse palácio. Ele levou a gente para passear dentro desse palácio. E atrelado ao lado desse palácio tem uma micro cervejaria do conde. Ou seja, o conde faz cerveja artesanal. Para a família. Tá certo? Não, tem um restaurante. Sim, não, tem uma micro cervejaria, ele vende a cerveja. Explora. Além de ser um conde. Então, tipo assim, o mais gozado é que do lado a República Tcheca, a cultura cervejeira é tão arraigada na população que o conde que tem um palácio faz cerveja, entende? Isso é sensacional. Essa é uma foto do spa. Nesse dia que a gente estava visitando lá, eu achei muito mimoso, achei muito interessante. Ia ter uma festa de casamento. A arquitetura não, é lindo, bonita, muito né? legal. É uma mistura de madeira com aço, com cobre, é muito bacana. E o espaço era muito bonito também. Essa foto é uma foto que a gente tirou dentro da Bohemia Hops, que é uma das maiores produtoras de lúpulo do mundo, né? Faz lúpulos de altíssima qualidade. Né? E essa parte é uma parte do estoque, né? É legal de ver essa foto, eu tirei na época essa foto, porque esse estoque é operado por robozinhos japoneses que tiram e colocam os pallets de lúpulo de acordo com a demanda do sistema. Então, tipo assim, esse é um estoque totalmente automatizado, ou seja, não tem manual aí é o robozinho que vem e coloca. Essa foto eu trouxe a caráter de brincadeira, que finalmente eu conheci o que era uma cegonha. Né? Em cima da fábrica, essa fábrica muito antiga na República Tcheca, tinha um ninho de cegonhas. E eu levei até um certo tempo para entender que aquilo ali era uma cegonha. Né? Aí eu trouxe para vocês poderem dar uma olhada que de fato era uma cegonha, que lá tem cegonha no caso. Isso aí é no Instituto do Lúpulo, né? Na República Tcheca. Eles têm um instituto de pesquisa, se eu não me engano é um dos 3 melhores do mundo, né, que eles fazem toda a parte de acompanhamento das safras, de melhoria do processo genético do lúpulo, fazem novos testes em cervejas, acompanham, no caso, a cadeia produtiva como um todo. Né? Isso aí é um equipamento também daquela fábrica inicial, um equipamento do tempo do EPA, né? Se eu não me engano, isso faz parte do equipamento de fervura, de aquecimento da água para a fabricação de cerveja. Né? Essa é uma pessoa muito ilustre na República Tcheca, especialmente Pilsen. Ele foi mestre cervejeiro? Mestre cervejeiro da Pilsner Urquell durante muitos anos. Né? O nome dele é impronunciável. Né? Agora ele não é mais o mestre cervejeiro operacional, ele é mestre cervejeiro emérito, né, honorário. Ele acompanha as personalidades que vão à fábrica e ele foi o responsável por fazer a gente conhecer toda a fábrica da Pilsner Urquell, que, ao meu ver, é uma das melhores cervejas do mundo. Em matéria de cerveja Pilsen, se você me perguntar qual seria a última cerveja Pilsen que eu beberia na vida,
Eu provavelmente diria uma Pilsner Urquell. Eles são muito bons no que eles fazem. Bom, falando em República Tcheca, nós temos uma colônia importante aqui no estado, né, em Nova Petrópolis, Sim, de temos. tchecos. Você estava falando que até tem professor... O legal dessa missão para a República Tcheca foi que a gente fez uma aproximação muito bacana com o corpo consular, né? E no retorno a gente fez um follow-up, fez um follow-on, tipo, a gente continuou em contato e a gente começou a conhecer um pouco do trabalho feito pela República Tcheca no estado do Rio Grande do Sul. Diego, nós vamos fazer um intervalo. Na volta nós vamos conversar um pouco sobre a tua formação, o teu trabalho anterior e principalmente sobre as cervejas artesanais aqui do Rio Grande do Sul. Ótimo, show de bola. Intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com Diego Machado. Ele é da cervejaria Malvadeza e presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias. Trabalhou sempre em cerveja, não? Gostaria, mas não foi o caso. Né? Tua formação foi em Eu quê? sou economista, né? Economista com especialização na área Você de é baiano? finanças. Sou, rapaz, eu sou baiano. Estou aqui há muitos anos já, mas sou baiano. Meu pai é gaúcho, de Bom Retiro do Sul. Sim. Né? Tem uma cervejaria artesanal, Bom Retiro. Nós contamos a história aqui. Por esse estado aí que não falta hoje a cervejaria. E ele foi realocado com o polo petroquímico para a Bahia, né, para dar start na planta lá, na época, se eu não me engano, da Petrobras. E ele foi para lá, conheceu minha mãe, e aí sabe como é que é, né? Aí nasci. E aí, em 2005, eu fiz o egresso, voltei, fiz o caminho inverso dele, vim estudar, me especializar. Então, a formação básica foi toda em Salvador. Eu me criei lá, mas eu estou aqui já faz quase 15 anos. E o primeiro trabalho foi onde? Antes da cerveja? Eu trabalhava na área de renda variável, mercado financeiro, trabalhei com isso bastante tempo, quase 10 anos. Ações, bolsa de valores, fundos? Exatamente. Só que era um trabalho muito diferente do que eu faço hoje. Era um nível de estresse muito elevado, era um nível de cobrança altíssimo, então eu resolvi em determinado momento da minha vida fazer algo que trouxesse mais felicidade para os outros. Qualidade de vida, exatamente, isso resumidamente. Né? Tipo assim, quando você diz para alguém, eu trabalho no mercado financeiro, a pessoa vai olhar para você e vai falar, que bom para você, né? Hoje em dia, quando eu falo, eu trabalho com cerveja, é sempre um sorriso estampado no rosto, já abre muitas portas, digamos assim. Isso. Bom, falando em portas, como é que descreva um pouco a situação, nós temos pouco tempo, né, das cervejas artesanais aqui no estado. A gente hoje está sofrendo um processo de mudança, a gente está num ponto de inflexão. Durante os últimos 10 anos, a gente teve um boom da cerveja artesanal no Rio Grande do Sul. Hoje somos mais de 200 cervejarias com registro do Ministério da Agricultura. Temos algumas outras marcas ciganas também no estado do Rio Grande do Sul. São 21% do total brasileiro aqui, né? Nós somos líder, né, em matéria de número de cervejarias, em matéria de rótulos, em matéria de títulos nacionais e internacionais. A gente mata pau, digamos assim, né? E a gente sofreu um boom muito grande nesses últimos anos. Só que a gente chegou num momento, talvez um ponto de inflexão, que se a gente não tiver mudanças estruturais do ponto de vista logístico, do ponto de vista tributário, do ponto de vista administrativo das próprias fábricas de cerveja, que talvez o nosso futuro esteja um pouco comprometido em matéria de expansão. Dito de modo diferente, pouquíssima gente, poucos cervejeiros conseguem viver da cerveja. Exatamente. As pessoas fazem porque amam. Porque tem uma outra tarefa, né? Grande parte, sim, tem uma segunda profissão. Porque cerveja artesanal, pelo fato da escala ser menor, pelo fato do ramo ser muito novo, muito recente, ainda não é algo viável economicamente falando. Digo, só para os mais antigos, nós estamos se lembrando, nós tivemos cervejas regionais muito fortes aqui. Eu lembro delas 4. 2 ainda estão com a marca no mercado. A Serra Malte Getúlio Vargas e a Polar de Estrela. Mas também havia a Polca de Feliz e a Pérola de Caxias, né, de Caxias do Sul. A gente não tem tempo, mas
Provavelmente isso tem alguma influência na situação atual, ou é mais a migração, o tipo de população que nós somos aqui? Eu sempre brinco que o estado do Rio Grande do Sul nasceu para fazer cerveja, né? A gente tem uma imigração que propiciou isso, né? A imigração de europeus para o Rio Grande do Sul culminou com que nossos antepassados, meu bisavô, minha avó, meu avô, faziam cerveja em casa. Então, isso é cultural do gaúcho, né? E esse processo de fazer cerveja, ele é cíclico. Ele veio, né, na década de 50, 60, com a inauguração dessas fábricas, né? E houve um processo de consolidação, que algumas fábricas se mantiveram em blocos econômicos maiores, outras fecharam, né? E se concentrou o mercado. E agora, nos últimos 10, 15 anos, houve normalmente a diversificação do mercado através das cervejas artesanais, que o foco é muito diferente das grandes, o foco é em qualidade, o foco é em produtos diferenciados, em baixa escala, que acabou suscitando esse processo de expansão do mercado cervejeiro novamente. Curiosamente, né, a imigração italiana trouxe toda a história do vinho, né? Mas a imigração alemã, em matéria de cerveja, não foi isso, né? Há um costume, que especialmente nas festas principais, o Kerbs, como se diz lá para fora, né? De fazer cerveja. Eu me lembro, eu sou originário disso, né, de Nova Petrópolis, onde fazia cerveja de gengibre ou de limão, né? Que era um tipo de bebida diferente para essas grandes festas. Mas eu não conheço, assim, digamos, cervejas... Polka talvez fosse a cerveja assim, mais ligada à imigração alemã, que é lá de Feliz, não é? Se bem que, digamos, a Pérola era de Caxias do Sul, Valdugo, hoje, que é um dos sinônimos de vinhos no Brasil, tem também uma cerveja artesanal, quer dizer... Mas aí que está, é um negócio gozado. A gente tem hoje o processo de fabricação artesanal que advém muito da cultura alemã, da própria colônia tcheca de Nova Petrópolis. Sim. Tem uma influência nesse processo. A gente tem até uma excelente cervejaria na região de Nova Petrópolis. Mas esse processo ele levou um certo tempo maior, no caso, para culminar né, no processo de cervejaria, de fomento às cervejarias. O vinho foi um processo um pouco anterior, mas não é tão anterior assim. O boom do vinho no Brasil veio do final de 80, 90 e meados de 2000. Né? Então, foi aí que teve um aumento grande das vinícolas, a serra se estruturou para capacitar os indivíduos e fomentar o turismo da viticultura, né, atrelada à viticultura. Então, a cerveja está engatinhando, ela está iniciando um processo que talvez no futuro seja grande, mas a gente ainda está começando, né? É coisa para 10, 15 anos. Diego Machado, presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias, da cervejaria Malvadeza, nem falamos... Malvadeza, né? A gente veio aqui para falar... Só no nome, então, é Malvadeza. Sim. Quero agradecer a tua presença muito aqui. Obrigado. Foi muito interessante ter uma ideia um pouco mais aprofundada sobre todo esse mundo das cervejas artesanais. Como de modo especial, eu quero agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 20h15. Muito obrigado e até a próxima terça.